Sabe aquela passagem da tentação de Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4? Pois é, ela é muito mais do que parece. É um momento absolutamente fundamental, e para a gente entender a dimensão disso tudo, a gente precisa dar um passo para trás. O Evangelho de Mateus foi escrito pensando num público judeu, sabe? O objetivo era claro, mostrar que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam. E olha que curioso, um pouco antes, no finalzinho do capítulo 3, Jesus é batizado, e uma voz do céu declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." E é logo depois, imediatamente depois dessa afirmação poderosa de identidade, que o Espírito leva para o deserto para ser testado. Então isso aqui não é só uma historinha sobre resistir ao mal, não. É a validação da identidade messiânica de Jesus, e as raízes disso vão fundo, bem fundo, em toda a história de Israel. Para a gente mergulhar de cabeça nesse evento, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos viajar do Jardim do Éden direto para o deserto. Depois, vamos ouvir os ecos do passado que ressoam ali. Vamos tentar decifrar se foi uma tentação ou uma aprovação. Aí, a gente analisa as 3 respostas de Jesus e, por fim, fechamos entendendo o que essa vitória toda realmente significou. Vamos lá! Ok, primeiro ponto. Para a gente pegar a real profundidade do que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Porque o lugar onde Jesus é testado, o deserto, isso não foi por acaso de jeito nenhum. É um cenário escolhido a dedo que cria um contraste gigantesco com a primeira grande falha da humanidade. Olha só que paralelo incrível. De um lado, o primeiro Adão, lá no paraíso do Jardim do Éden, com tudo do bom e do melhor, e mesmo assim ele cedeu à tentação. Agora, corta para Jesus, que muitos chamam de o segundo Adão. Ele enfrenta o teste dele num deserto, seco, hostil, inóspito. É como se fosse uma revanche cósmica, entende? Onde a humanidade falhou em meio à abundância, Jesus triunfa na mais completa escassez, começando ali a reverter a maldição da queda. E não é só o lugar que importa. O tempo que Jesus passa ali e a escolha do deserto não são detalhes aleatórios. Eles estão carregados, mas carregados de simbolismo histórico, conectando Jesus diretamente com a longa e árdua história do povo de Israel. Pensa no número 40. Ele aparece o tempo todo na história de Israel, não é mesmo? Os 40 dias de jejum de Jesus nos lembram na hora dos 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, dos 40 dias da jornada de Elias até a montanha de Deus e, o mais importante de todos, dos 40 anos que a nação de Israel vagou pelo deserto. Jesus está, na prática, revivendo a experiência de Israel. Ele se coloca no lugar da nação, buscando ser fiel por 40 dias, exatamente onde a nação foi infiel por 40 anos. É muito poderoso. Certo. Agora, quando a gente ouve a palavra tentação, a gente já pensa numa coisa meio específica. Mas a teologia por trás desse evento é bem mais sutil. Será que foi só uma tentação para o mal? Ou tinha algo mais em jogo ali? A chave para entender isso está numa palavrinha grega, peirazó. E o interessante dela é que ela tem um duplo sentido. Pode significar tentar, no sentido de levar alguém ao pecado, mas também pode significar testar ou provar, para revelar a verdadeira qualidade de algo ou de alguém. E é aqui que a coisa fica fascinante. No deserto, a gente vê 2 forças com intenções totalmente opostas agindo ao mesmo tempo. O Espírito Santo guia Jesus para uma provação, um teste para revelar e validar sua obediência perfeita, assim como Deus testou Abraão e a nação de Israel. Mas o diabo se aproxima com a intenção de tentação, querendo induzi-lo ao pecado, querendo que ele caia. É um verdadeiro confronto de vontades cósmicas. Bom, com o cenário todo estabelecido, vamos para o confronto direto. Cada um dos 3 testes é uma provocação bem calculada. E cada resposta de Jesus é um contraponto preciso às falhas que a nação de Israel cometeu no passado. O primeiro teste vai direto no apetite. Satanás desafia: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Qual é a armadilha aqui? Usar o poder divino para benefício próprio, para satisfazer uma necessidade imediata. Isso ecoa a Israel murmurando de fome no deserto, lembra? Mas a resposta de Jesus, citando Deuteronômio, é decisiva. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Ele demonstra uma confiança total na provisão e na palavra de Deus. O confronto se intensifica no segundo teste. E dessa vez, o diabo usa uma tática bem astuta. Ele cita a própria Escritura para tentar fazer Jesus forçar uma demonstração do poder protetor de Deus. A provocação é para que Jesus force a mão de Deus para exigir um sinal espetacular de cuidado. A resposta dele, de novo de Deuteronômio, é uma recusa direta a colocar Deus à prova.
Isso contrasta demais com Israel que testou a Deus em Massá, perguntando: o Senhor está entre nós ou não? Jesus confia na presença de Deus, sem precisar de provas. O teste final. Esse é o mais grandioso de todos. É uma oferta de poder absoluto de todos os reinos do mundo em troca de um único e simples ato de adoração. Satanás oferece a Jesus um atalho para a glória, um jeito de contornar o caminho do sofrimento e da cruz. A resposta de Jesus é um comando e uma declaração de lealdade total, mais uma vez citando Deuteronômio. Ele reafirma que a adoração pertence somente a Deus, corrigindo diretamente a falha mais notória de Israel, a adoração ao bezerro de ouro. O padrão é inconfundível. No teste da fome, onde Israel murmurou, Jesus confiou. No teste da proteção, onde Israel colocou Deus à prova, Jesus demonstrou fé. E no teste da adoração, onde Israel se curvou a um ídolo, Jesus reafirmou sua lealdade exclusiva a Deus. Ele está sistematicamente revertendo as falhas de Israel, provando ser o filho fiel que a nação não conseguiu ser. Então, o que significa essa vitória? Qual é a implicação duradoura de Jesus ter superado esses testes no deserto? A conclusão é poderosa. Mateus 4, de 1 a 11, é a validação real de Jesus. Ele se prova ser o filho fiel que agrada ao Pai, o verdadeiro Israel que cumpre a história da aliança e o novo Adão que inicia a reversão da maldição. Ele é o campeão qualificado para representar a humanidade. E assim, a aprovação termina. A declaração final de Mateus é simples, mas cheia de significado. Com isso, o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. O inimigo é derrotado, e o céu envia-se os mensageiros para ministrar ao Filho vitorioso. A validação está completa. E isso nos leva à reflexão final. A vitória de Jesus no deserto não foi só um evento isolado, foi a fundação sobre a qual todo o seu ministério foi construído. A pergunta que fica é: como essa fidelidade perfeita, provada no fogo do deserto, o sustentou em cada passo da jornada que o levaria, finalmente, à cruz?